para vocês. Não posso dizer do Daniel e da Beatriz, porque Beatriz ainda é um bebê, Daniel ainda não entende direito essas coisas aí. Mas eu também posso mandar para vocês com muita tranquilidade um abraço do pessoal. Eu posso tirar isso daqui? Vocês não ligam, não? É que eu não vou usar. Eu agradeço quem trouxe, mas não precisa. Mando um abraço para vocês também lá do pessoal de São Mateus. Pessoas lá muito legais, muita gente boa, tá bom? Oram sempre por vocês aí, podem ter certeza. Eles oram por vocês também. E são igrejas muito boas, viu? A gente gosta muito de lá e, é claro, a gente tem saudade daqui também, né? Por incrível que pareça, hoje faz um ano que eu comecei a trabalhar mesmo lá, né? Então, há um ano exatamente, eu não era mais pastor aqui. Assim, eu fui apresentado lá até antes, né? Foi no dia 25, que daí o pastor de vocês foi apresentado aqui também. Mas daí, depois disso, que começou a trabalhar mesmo, teoricamente é dia 1º de dezembro, e daí hoje faz um ano. Mas lá tem sido uma bênção, e aqui também foi. Hoje eu estava falando com a Merlin, pastor, vem na igreja e tal, fala sobre alguma coisa, e daí eu dei algumas alternativas para ela. Aqui a gente acabou encaixando, foi a questão da nova era. Você pode colocar aí, Mário, por favor. E a questão da nova era, o que eu vou falar? Deixa eu explicar primeiro para você entender. Tem gente que quando pensa em nova era, fica pensando em marca de detergente, marca de sabonete, marca de maionese, marca de refrigerante. Eu não vou falar disso aí. Não vou falar. O que eu vou falar é sobre a origem da nova era. Como surgiu? Por que surgiu? O que isso impacta na nossa vida hoje? O que a nova era crê? É uma igreja? Não é? O que é? É sobre isso que eu vou falar. Então eu não vou falar assim, que nem alguns podem ficar esperando, né? Eu quero hoje comprovar se a Helmas é da nova era. Eu não vou falar isso, se Helma é da nova era, se Coca-Cola é da nova era, não é esse o meu interesse. Meu interesse é falar da origem. Você pode ver que quando as pessoas falam da história da igreja adventista, normalmente sempre falam do Guilherme Miller. Por quê? Porque falam da origem. Eu quero falar da origem, é isso. Tá bom? Aí, se você tiver alguma pergunta, é claro que eu quero também deixar bem claro para você que algumas coisas da nova era estão presentes em todos os lugares, às vezes até dentro da igreja. E aí é que fica a relevância do negócio para você. Porque se tem coisa da nova era presente dentro da igreja e você coloca isso em prática, então tome cuidado. Tome cuidado mesmo. Tá bom? Porque a nova era, ela quer sorrateiramente, a ideia, a ideologia da nova era entrar na cabeça das pessoas. E aí é sobre isso aí que eu vou falar com vocês aqui, tá? Vamos ver se vai funcionar, porque a pilha estava ruim também. Tá aqui. Primeiro, vamos definir o que é nova era para a gente entender. Em primeiro lugar, não é uma organização, religião ou seita em particular. Então você não vai encontrar em lugar nenhum a igreja da nova era, o padre da nova era, não existe isso, tá? A nova era não tem isso, não é uma religião. Na realidade, é uma ideologia partilhada por organizações e por religiões. E aí é que está a grande questão. A nova era não está só no âmbito religioso, mas está no âmbito do dia a dia. A nova era, por exemplo, a ideologia dela está presente em partidos políticos, a ideologia dela está presente em empresas, está presente muitas vezes nos campos da medicina, do esporte. Então a nova era, ela é muito sutil, está presente em vários lugares, e é por isso que ela tem uma possibilidade grande de pegar você e te enrolar sem você perceber. De repente você é adventista, mas tem ideologias da nova era. Entende? Por isso que é importante você entender isso. Não tem uma placa lá, Igreja Nova Era, não existe isso, tá? Mas tem ideologias que estão presentes em vários lugares. Então nós vamos ver as similaridades, ou seja, o que é igual dela com o cristianismo e o que é diferente. Similaridades e diferenças, tá? Por que Nova Era, em primeiro lugar? Por que surge esse nome? Muita gente nem sabe por quê. Muita gente que acha que é porque lá na década de 80 tinha uns conjuntinhos mundanos que tocavam umas musiquinhas com sintetizador. Tem nada a ver isso aí. Na realidade, a ideia de nova era tem a ver com a astrologia. Então as eras, de acordo com as pessoas que acreditam nessa ideologia, ela tem a ver com a astrologia. E aí eles dizem o seguinte, eles dizem que do ano 4304 ao ano 2154 a.C., ou antes da era comum, as pessoas viveram na era de touro. Por quê? Porque para eles, segundo os astros, a parte que mais transcendia era de touro, é que tinha mais influência
sobre a terra, através também do poder do sol, tá bom? Então essa época é a época onde historicamente houve um domínio dos egípcios, e eles defendem a ideia, olha, era a era de touro, porque, por exemplo, os egípcios, eles tinham um culto politeísta, só que a vaca era o centro do culto deles, e isso mostra que era a era de touro, para eles, na cabeça deles é desse jeito aí. Depois, você tem a era do carneiro, tá bom? Que é Áries, para quem gosta desse negócio de horóscopo, você sabe, né, que você tem o signo de touro, de Áries, né, assim, um seguidinho do outro. Então, deixa eu tentar mexer na pilha aqui, porque o negócio não está bom, não. Senão vai ficar ruim para eu trabalhar. E a pilha foi para o espaço mesmo, irmãos. Será que vocês têm pilha dessa aqui, ó? Não tem, né? Acabou a pilha. Eu esqueço de trocar. Bom, melhorou. Aqui, ó. Então, acontece assim, a era do carneiro é a segunda era, tá? Que vai do ano 2154 até o ano 4 a.C. Então eles dizem assim, que essa aqui é a era onde os judeus dominaram a religião. E eles tinham, por exemplo, o sacrifício do cordeiro, da ovelha, como parte principal do seu culto. Eles falam, tá vendo? Na era do carneiro, os judeus dominaram, eles faziam o sacrifício do cordeiro, só que o culto deles, diferente do egípcio, era um culto monoteísta. Então na cabeça deles eles falaram assim, houve uma era do culto politeísta, vários deuses, idolatria. Depois agora a era do predomínio do culto monoteísta. Não que todas as religiões fossem monoteístas, mas para eles o judaísmo foi o que personificou a ideia da era do carneiro, que é o Áries, né? Depois da era do carneiro, aí vem a era de peixes, que vem do ano 4 antes de Cristo até o ano 2146. Então, na realidade, nós não estamos na nova era ainda, segundo a ideologia da nova era. Na realidade, segundo a ideologia da nova era, nós estamos no limiar da nova era. Estamos próximos. Tanto que tinha até um livro antigamente, para quem já viu, livro da Comportagem, há uns 20, 25 anos atrás, que chamava No Limiar de uma Nova Era. Por que no limiar de uma nova era? Porque eu tentava explicar todas essas coisas aqui. E eles dizem que nós estamos então na era de peixes, que eles dizem que vai durar até o ano 2146. E essa era aí é a era do cristianismo. O cristianismo domina, pois Jesus chama seus discípulos para serem pescadores de homens. E o primeiro símbolo cristão, para quem não sabe, não foi cruz. O primeiro símbolo cristão foi o peixe. E a palavra grega peixe é a palavra ictus, que forma um acróstico. Há muito tempo atrás, quem é adventista há uns 20 anos, lembra que antigamente tinha JA e tinha um troço chamado acróstico no JA, que era uma palavra que cada letra dela simbolizava outras ideias, outras palavras. E a palavra ictus do grego, que quer dizer peixe, o acróstico dela pode formar a seguinte palavra do grego: Iesu Christou Theos Ruios Soter, que é Jesus Cristo, Deus Filho Salvador, traduzindo para o português. Então eles dizem assim, a era de peixes é tão importante que a própria palavra simboliza basicamente tudo que é Jesus. Então eles dizem que essa é a era do cristianismo. Mas para eles, assim como a religião de adoração à vaca acabou, assim como a religião de adoração ao carneiro através do sacrifício acabou, a era do cristianismo vai acabar também, e daí vai começar a nova era, tá bom? Então a nova era vai começar a partir, aperta aí que o negócio está ruim aqui, a partir do ano, travou, né? É por isso que está ruim então não é o meu só, aí também está ruim. A nova era começa então, segundo eles, daqui 128 anos, tá? Daqui 128 anos começa a era de aquário, essa vai ser a era posterior à era de peixes, né? Para eles, para os idealizadores da nova era, a era de aquário, e é por isso que tem comercial que fala sobre a era de aquário, tem filme que fala sobre a era de aquário, tem música que fala sobre isso. Nós ainda não estamos nessa era, mas segundo a ideologia dele, nós vamos chegar daqui 128 anos, tá bom? Essa seria uma era de iluminação, seria o último estágio da evolução humana, um tempo de paz, harmonia entre os homens, que será encontrado através do autodescobrimento. E para eles essa era vai durar até o ano 4296, porque para eles o mundo não tem fim.
Tá bom? Vai indo, e o homem vai evoluindo, e vai melhorando, e assim por diante. E aí vai uma questão, por exemplo, uma das questões da nova era, da ideologia da nova era, que acaba se tornando algo significativo e possível para qualquer pessoa que é cristã, tem a ver exatamente com o que está escrito aqui, ó. A evolução humana. Tem um monte de gente que é religiosa, que acredita que realmente o homem tem como evoluir. Por exemplo, vou tentar dar uma ideia para vocês. Nós vamos então evoluir de que forma? Agora não precisa mais ter um relacionamento hétero. Cada um faz o que achar melhor. Por quê? Porque o homem está evoluindo, está mudando a cabeça. Não tem mais aquela mente retrógrada da família pai e mãe. Pode ser família pai com pai, mãe com mãe, dois pais e uma mãe no trio familiar ali. Essa é uma ideia evolutiva. Outra ideia evolutiva. Vamos legalizar as drogas. Por quê? Porque a pessoa vai ter sabedoria para saber se a droga faz bem ou mal. Então você bota para vender aí numa boa. E a pessoa, se ela não vai comprar cocaína assim, porque ela não vai comprar. Na verdade, ela vai pensar, vai meditar, não vai comprar. São ideias evolutivas que muitas vezes entram na cabeça das pessoas. Outra questão. Tempo de paz. A busca do homem pela paz. Esses acordos de paz aí que a ONU promove. A ONU, por exemplo, dentro de instituições mundiais, a ONU é uma das principais instituições baseadas nas ideias da nova era. Tá? Essa busca pela paz, vamos fazer acordo aqui, acordo ali, porque a ideia deles é a seguinte: Deus nunca vai voltar, então para o mundo não sucumbir tem que haver paz entre os homens. Esse é um dos pontos. Então ficam fazendo acordo para cá, acordo para lá, chama aqui, chama ali. Eu não estou dizendo que o acordo para a paz é ruim, ele é bom. Às vezes você pode pensar, o pastor fala isso aí porque ele vive no Brasil, e no Brasil não tem guerra. Vai viver lá no Paquistão para você ver, lá você ia querer ter paz. É claro, mas até morando aqui no Brasil, eu quero que tenha paz no Paquistão e quero que tenha paz no Rio de Janeiro, eu quero que tenha paz no Itaim Paulista, eu quero que tenha paz em São Mateus, eu quero que tenha paz no Capão Redondo, porque está tudo em guerra também. Mas a realidade é que o mundo não tende à evolução. O mundo tende, na realidade, à degradação. Isso é o que a gente observa. Você olha para os rios e você vê isso. 20 anos atrás o rio era limpinho, dava para pescar. Hoje em dia o rio está podre, sujo, cheio de garrafa, pet, cheio de lixo, cheio de plástico, porque o homem não está evoluindo. Na realidade o homem está destruindo, se autodestruindo. Mas eles acreditam nessa ideia da paz, tá? E outra coisa, o autodescobrimento. Livros de autoajuda, praticamente todos os livros de autoajuda que falam para você buscar o seu eu interior, pensamento positivo, estão firmados em ideologia de nova era. É importante ter pensamento positivo? Sim, mas meu pensamento, para mim que sou cristão, ele tem que ser positivo, firmado na promessa de Deus para mim. E não é positivo porque eu posso ser bom, porque eu vou conseguir aqui dominar meus medos e tal. Eu tenho que confiar em Deus. É claro que as pessoas têm problemas de saúde, depressão, angústia, ansiedade, síndrome do pânico, as doenças estão aí. Por isso que as pessoas têm que buscar um médico, buscar um auxílio que tem a ver com remédio, não com busca interna. Mas daí a pessoa faz meditação transcendental e acha, não, isso aí vai resolver minha vida aqui, eu vou ficar zen e tudo é resolvido. Essas são ideias da nova era, ideias que buscam o Deus que está dentro de você, o autodescobrimento. E isso está presente em todos os lugares. Não tem uma igreja que fala sobre isso. Isso aí está na adventista, está na metodista, está na batista, está na católica, está no espírita, está na macumba, no candomblé, não importa, está em todo lugar. Até no ateísmo está presente isso. Então a nova era é muito sutil e invade todos os campos. E isso é algo que a gente tem que pensar, com um pouco de sabedoria. Só que a questão é que para muita gente surgiu na década de 70, Irmãos, ultimamente eu estou usando óculos, porque eu estou ficando com a vista cansada para enxergar de longe, tá? Então não levem a mal não. Estou colocando esse troço aqui. Então é assim, surgimento ou fortalecimento. Na realidade, na década de 70 ela não surgiu, mas a ideia se fortaleceu exatamente por você estar próximo, estar no limiar, tá? Então, desde o início da década de 70, o movimento se intensificou, principalmente através da revolução contracultural na Europa e Estados Unidos. A revolução contracultural que promove o uso de drogas, sexo, drogas e rock and roll, outras coisas aí mais que vocês já sabem. Mas aqui nós vamos falar sobre algumas delas. Tendo como ponto de partida a proximidade, então, da Era de Aquário. A intensificação disso é filha dos movimentos dos anos 60. Ou seja, o iluminismo surgiu bem antes, séculos passados, mas já tinha a ver com isso, ou seja, a ideia do homem aniquilar a verdade e relativizar tudo. Essa é uma ideia proveniente do iluminismo, por exemplo. O movimento Deus está morto, que saiu até na capa da revista Time na década de 70.
O existencialismo, a ideia de que o importante é eu sentir Deus. Sabe que tem muitas pessoas que falam assim, eu fui naquela igreja adventista lá e não senti nada, mas eu fui na outra igreja, eu senti um monte de coisa, chorei, caí no chão, dei risada. Tudo isso tem a ver com o movimento da nova era. Você vir na igreja para sentir, tem a ver com o movimento da nova era. É claro que às vezes você vem na adventista, o pregador prega aí, pastor Anderson prega uma mensagem bonita, vocês todos choram, aí, pastor Anderson, Deus tocando no meu coração, tudo bem, você pode chorar, isso é uma coisa. Agora você vir à igreja para buscar isso é outra coisa. Vocês entenderam? Então o pastor Anderson conta a história dele. Quando eu era criancinha, pequena lá em Barbacena, apanhava de chicote do meu pai. Daí você chora com ele. Eu também apanhava de chicote lá, do rabo de tatu, essas coisas, sei lá. Tudo bem, daí você se identifica e chora. É normal isso aí. Isso é normal. Agora, isso é diferente de eu vir à igreja para sentir algo. E vir à igreja para sentir algo é que é o problema da nova era. Eu estou vindo aqui para sentir algo. Então não estou vindo aqui para buscar Deus, não estou vindo aqui para adorar a Deus. E aí é que está o grande problema. A adoração está centrada em mim e não em Deus, no meu sentimento. Isso é existencialismo, tá? O humanismo secular, que tem a ver com aceitar tudo. O marxismo, que tem a ver com a morte de Deus mesmo, que tem a ver com a aniquilação da religião, cada um criando o seu próprio padrão moral. A própria teologia liberal, porque a nova era entrou também no ramo teológico. A teologia liberal, várias vezes que eu preguei aqui, eu falei sobre as ideias dos teólogos liberais, teólogos que acreditavam que Jesus, por exemplo, nunca ressuscitou, que Jesus não foi para o céu, entendeu? Eles acreditavam que Jesus foi um homem que morreu e acabou. Essa ideia de ressurreição é para ensinar outras coisas. Jesus nunca fez milagre. Isso é teologia liberal. Teologia liberal, por exemplo, não acredita nos primeiros 11 capítulos do Gênesis. Acham que tudo aquilo lá é conto de fadas. E isso aí está presente em igrejas cristãs. Para vocês terem uma ideia, alguns devem lembrar disso, o Papa, ele chegou a mencionar que Deus não tinha varinha mágica para criar o mundo em 6 dias. Isso é teologia liberal. Não acredita no poder místico da religião, mas quer racionalizar tudo. E daí você vê aquela série antiga que tinha, antigamente, em VHS, hoje nem sei se tem em DVD, Segredos Milenares da Bíblia, aonde mostrava assim, mas quando eles passaram pelo Mar Vermelho, veio um vento que bateu na água e tirou a água do lugar, e daí eles passaram enquanto o vento estava ali, e quando eles passaram o vento acabou, e daí os egípcios morreram. Essa ideia aí busca racionalizar, é tirar de Deus o aspecto milagre. Essa ideia é a ideia da teologia liberal. Quando você fala liberal, às vezes a pessoa fala assim, a teologia liberal é aquela que vai falar que a menina pode usar saia curta, que o menino pode vir na igreja e pregar de bermuda. Não é isso, tem nada a ver. Teologia liberal ela tem um propósito. Qual é o propósito? É desmistificar a Bíblia. Dizer que na realidade nada de miraculoso aconteceu e que na realidade tudo é racional e tem uma explicação racional. A morte de Lázaro tem uma explicação racional, a morte e a ressurreição, né? A ressurreição de Jesus tem, os milagres que ele fez tem, a abertura do Mar Vermelho tem, a queda da muralha de Jericó tem, o dilúvio tem uma explicação racional. Na realidade nunca houve intervenção de Deus. Essa é a ideia da teologia liberal e a nova era faz isso. Então às vezes, existem pessoas hoje, por exemplo, um dia eu estava conversando com um rapaz, não querendo agredir a religião de ninguém, mas eu vou citar só para você entender, que é o Testemunho de Jeová. Estava conversando com ele outro dia, que ele estava querendo me converter, irmãos, coitado dele, ficou com raiva de mim depois ele falou assim, não vou mais jogar pérola aos porcos. Falei, bom, tudo bem, você quer me chamar de porco, pelo menos eu sei que palmeirense eu não sou. Eu falei assim, mas alegria para os palmeirenses aí, viu, que ganharam o campeonato, mas assim, ele pegou porque não existe mais dom espiritual na igreja. Qual era a ideia dele? A ideia dele é que dom espiritual durou só até o Pentecostes, e dali para frente não tem mais. Então o Testemunho de Jeová não acredita que existe dom espiritual na igreja. Essa é uma ideia da teologia liberal. A ideia de dizer não existe dom espiritual. Isso é papo furado. Entende? Então está presente dentro de ramos ou seitas do cristianismo, sei lá. Então isso aí é evolução também, tá? Por quê? Porque a evolução ela menospreza totalmente a ideia de Deus e diz que todas as cadeias vão evoluir, né, até chegarem a algum estágio diferente, melhor, não sei. Então, nesse panorama aí, o judaísmo e o cristianismo moldaram o pensamento moral do mundo na era pré-científica, que no caso, segundo a ideologia da nova era, é a era do carneiro e a era de peixes. Não esqueça,
do ano 2000 e pouco antes de Cristo até o ano 2100 depois, tá? Então passarão, no caso, na nova era, a ser abandonados por causa de uma necessidade interna de uma nova estrada pelo homem. Então, a nova era até diz assim, uma das maiores evidências de que nós estamos certos é a morte do cristianismo na Europa. Deles fala assim, na América do Sul e na África, o cristianismo realmente está forte hoje, mas ele vai morrer. Porque no final, todo o cristianismo vai morrer, e a partir do ano 2146, daí entra a nova era, onde o cristianismo não existirá mais, existirá um novo pensamento, uma nova forma de religiosidade. Então os olhares do mundo se firmaram na filosofia oriental. Por quê? Porque se para eles o cristianismo vai morrer, e o cristianismo tem suas bases no Ocidente, então para eles o novo tipo de religião está exatamente no Oriente. Tá certo? Por isso que eles olham para lá. E por isso que entra esse negócio de Zen, negócio lá transcendental, que a gente vai ver aqui, hinduísmo, Vedanta, transcendentalismo, teosofia de Helena Blavatsky, Alice Bailey e espiritismo. Tudo isso são coisas onde eles buscam fonte de poder e fonte de conhecimento. Tá? Isso aí se tornou o berço do pensamento da nova era. Entre até o mundo cristão, porque no fim tudo isso acaba influenciando a religião cristã. Quais são as crenças básicas, então, da ideologia da nova era? Como eu disse para você, não existe a empresa, a igreja, a religião da nova era. O que existe é uma ideologia. Quais são as bases? As suas crenças, então, têm uma herança judaico-cristã, evidente, porque o cristianismo domina o mundo hoje, né? E humanista secular, porque o humanismo secular é o que está buscando destruir a ideia judaico-cristã. Então, na luta dos dois, tem influência dos dois, além da filosofia oriental também, tá? Não tem um único livro como fonte de autoridade, como a Bíblia. A Bíblia é a fonte de autoridade do judaísmo e do cristianismo. Então a gente pode dizer assim, que a Bíblia é a fonte de autoridade dos últimos, segundo eles, dos últimos 4.000 anos. Só que a Bíblia vai cair e aí haverão outros, vários livros, não haverá um só. Como na época dos egípcios, onde você não tinha um livro só. Às vezes até você tinha um livro principal, o livro dos mortos, mas não tinha tantos assim, não. Essas crenças então são formadas por uma rede que ao mesmo tempo é interdependente e autônoma. Ou seja, um livro depende do outro, mas não existe um livro supremo. Essa é a questão aí, né? E nós vamos analisar agora algumas das crenças principais e comuns. A primeira delas é a ideia do monismo. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar isso na vida, né? Então eu vou te explicar o que é monismo. O monismo crê na universidade do cosmos, que deriva de uma fonte única e suprema. Ou seja, no caso do monismo, existe uma fonte poderosa que está presente em todo o universo. E essa fonte poderosa deu origem ao universo. Essa fonte você, se quiser, como você é cristão, você pode chamar de Deus. Para eles não tem nome, é só uma fonte muito poderosa. E isso aí flui através de uma energia divina e uniforme. Por isso essa energia, por ela ser uniforme, ela está presente em todos os lugares e em todas as pessoas. Por isso que para eles, você tem que procurar esta energia dentro de você. Vocês entenderam como é que é? Ele fala, tem que procurar, o negócio está dentro de você, a força que está em você. Que nem tem aquele filme lá, como é que é? Star Wars. Que o cara fala assim, para o outro, quando está indo embora, a força esteja contigo, um troço assim, não sei. Vocês já viram isso aí, que tem a espadinha lá e tal, que não é uma espada, é uma luz, né? Aquele lá, quando ele fala isso aí, é uma referência à nova era, porque essa força que está no meio deles, é essa energia do monismo, tá bom? E o monismo, então, vai levar a uma outra crença interessante, que já foi problema de controvérsia na igreja adventista, que é o panteísmo. Porque essa energia que está presente em tudo, então, cria a ideia do panteísmo. Porque o que é o panteísmo? É a ideia de que Deus está em todas as coisas. A energia uniforme, ela flui em tudo, então o adepto da nova era, automaticamente ele é panteísta, tá bom? Porque ele acredita que Deus está em tudo. É que nem lá no filme lá que eu estava falando do Star Wars, né? Star Wars, Retorno de Jedi, sei lá. Os tais dos guerreiros Jedi, qual é a diferença deles para as outras pessoas? É que eles conseguem desenvolver a força que está com eles. Entendeu? A força e tal. Esse negócio aí, tá? Então, Deus é tudo e tudo é Deus, segundo a ideia do panteísmo. A única busca da humanidade, então, seria descobrir e liberar o conhecimento divino que reside no interior de cada pessoa. Cada pessoa, então, deve escolher
um sadhana, ou seja, caminho para experimentar uma transformação que leva ao conhecimento divino. Então, para muitos, o sadhana leva mais de uma vida para se concretizar. E se leva mais uma vida para se concretizar, então a gente chega a uma terceira crença deles. Além do monismo e do panteísmo, você tem a ideia da reencarnação. Porque se você leva mais de uma vida para achar o caminho, então você tem que reencarnar. Então para eles é normal. Então toda ideologia que crê em reencarnação faz parte da nova era. Voltando para o panteísmo, que crê nesse sadhana, eu vou voltar aqui rapidamente nisso. O sadhana, e eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente aí, vou explorar um pouquinho mais isso. Sadhana é a ideia de que existem vários caminhos que conduzem à força. E isso está muito presente no cristianismo. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Às vezes, você está na igreja, tal, conversando com uma pessoa. Daí a gente está lá na igreja conversando com o Juquinha. O Juquinha é novo na igreja. E ele falou: ô pastor, tem uma bênção para te contar aqui. Eu falo: o que foi, Juquinha? Ele fala assim: pastor, é o seguinte, ó, lembra daquele meu sobrinho lá, do X-Espírito? Ah, eu lembro. Então, você lembra que eu estava pedindo para orar por ele, porque ele estava vivendo uma vida aí de criminalidade, droga, bebida? Eu falei: eu lembro. Mas o que aconteceu com o X-Espírito? Pastor, olha, ele encontrou a igreja Monte de Adulão. E lá na igreja Monte de Adulão, o pastor, foi uma bênção. Ele foi lá, o pastor pôs a mão na cabeça dele, orou por ele, ele caiu no chão, foi liberto, e agora ele está seguindo o caminho de Deus. Não é uma bênção, pastor? Deu olho para ele e falou assim: irmão, mas lá no Monte de Adulão, ele fala assim: pastor, mas o senhor está triste? O senhor acha que só a igreja adventista é o caminho? Todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu essa expressão de alguém? Todos os caminhos levam a Deus? Ah, todos os caminhos levam. Ah, pode ser batista, presbiteriano, metodista, pode ser, maometano, hinduísta, católico, tudo leva a Deus. Essa é a ideia do sadhana. Qual é a ideia do sadhana? Que existem vários caminhos, não existe um, existem vários, e que todos eles levam a Deus. Aí você tem um problema gravíssimo com a Bíblia. Porque Jesus disse assim em João 14, verso 6: eu sou o caminho. Se ele é o caminho, então não é tudo que é caminho. Esse é o primeiro ponto. Ele diz também assim, ó: eu sou o pastor e eu tenho ovelhas que estão dispersas, mas haverá um dia em que as ovelhas ouvirão a minha voz, então haverá um único rebanho. Para eles não é um único rebanho, são vários rebanhos. Então essa é uma das ideias da nova era. Então é muito fácil uma pessoa ser da nova era e ser de qualquer outra igreja. E é fácil a pessoa estar hoje aqui na igreja adventista e ter a mesma ideia. A ideia de que todos os caminhos levam a Deus, a ideia de que temos uma força interior, a ideia de que esse negócio aí de família, pai e mãe é babaquice, é cafonice, é bobeira, porque hoje você pode ter vários tipos de família, porque o que importa é o amor. Tudo isso é a ideologia da nova era. Não é só Hellmann's, Coca-Cola, Luxo Luxo ou qualquer outra coisa, como a gente às vezes fica pensando: Volkswagen. Não é símbolo, é ideologia. E a ideologia está dentro da cabeça da pessoa. Aí é que está o grande problema. O símbolo às vezes eu posso evitar. Eu evito o símbolo, eu falo: isso aqui é da nova era, não vou comprar. Pá! Só que a ideologia está na minha cabeça, eu estou vivendo aquilo. Está pior, eu não compro, não consumo, mas estou vivendo. Não vou ouvir a música deixa eu ver, não sei, de um grupo aí de música, eu não lembro. Lembre qualquer um aí mundano. Da Enya, por exemplo. A Enya é música nova. Não vou ouvir música da Enya, porque é na nova era. Pof, dou um chute no CD da Enya. Só que a ideologia da Enya está na minha cabeça, o que está adiantando? Eu não ouço a música, eu ouço lá o Arautos do Rei, com a ideologia da Enya na minha cabeça, e está tudo bem. Não resolveu nada. Tá bom? Então vamos continuar aqui. O terceiro ponto, né? Depois do monismo, que é a ideia da energia universal, do panteísmo, que é a ideia de que essa energia está em tudo e em todos, você tem a reencarnação, porque você vai ter que evoluir para chegar no caminho da salvação, que é o sadhana, né? Então você tem a ideia da reencarnação e karma, que é uma ideia principalmente espírita. Quando você pensa no espiritismo kardecista, esse tipo de espiritismo, ele atende grandemente às prerrogativas da nova era. E o espiritismo kardecista, ele cresce muito no Brasil. Tá bom? Muitas pessoas são católicas e kardecistas ao mesmo tempo. Então isso aí é algo que mostra o crescimento. Mas isso não quer dizer que o kardecismo é a igreja da nova era, porque não é. Vocês entenderam como é que é, né? Não existe igreja da nova era, o que existe é a ideologia. Então a ideologia, ela está no kardecismo, mas a ideologia também está em igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas protestantes, reformadas, onde as pessoas vão para buscar algo assim, entendeu? Que satisfaça um negócio dentro delas lá, elas ficam assim, o sentimento. Então olha só,
A crença, então, deriva totalmente do hinduísmo, né, a ideia da reencarnação e do karma, adota a lei da retribuição em vida, desprezando a salvação e condenação bíblicas. Ou seja, eu não preciso de salvador. Por quê? Porque se eu fui ruim na vida passada, na próxima vida eu sofro, eu tenho o meu karma, então eu pago pelo erro da vida passada, e eu mesmo estou alcançando minha salvação, evoluindo. Vocês estão entendendo? Então eu não preciso de um salvador, eu não preciso de um Jesus, eu não preciso de um sacrifício. Então, as ideias da nova era, elas desprezam o sacrifício de Jesus, né? Nesse caso da reencarnação e do karma, o sacrifício de Jesus perde o seu lugar, então. O quarto ponto é a religião universal, porque essa é a ideia deles. Se aquele poder do monismo está presente em todos os lugares e o panteísmo mostra que Deus está em todos os lugares, então você tem que ter a religião universal, tá? Então, para eles existe apenas uma religião, sim, tá? Só que é diferente da nossa ideia. Só que todas as religiões do mundo são caminhos alternativos para o mesmo objetivo. Então, assim, aqui no Adventista você está seguindo um caminho para o objetivo da única religião na cabeça deles. E assim nas outras igrejas também, tá? Então, praticar o monismo e encontrar a divindade interior é o objetivo da pessoa. Se a pessoa encontrar essa divindade, não importa onde ela está, ela fará parte da única e verdadeira religião universal, tá? O adepto da nova era, então, é capaz de alcançar esta religião única, que não é cognitiva, ela é experimental. Então ela não tem a ver com livros, ela não tem a ver com estudo, não tem a ver com pensamento, ela não é cognitiva, ela é experimental. Então ela tem a ver com aquilo que você falou, sentimentos. Você que falou, né? Ou você, não sei. Você então. Tem a ver com sentimentos, tá certo? Experiências, né? Então eu tenho um encontro com Deus quando eu vou no culto e choro. Ali eu tô conseguindo alcançar a força, o poder, ali. Essa é a ideia, né? E você vê que isso está presente num monte de igreja. Um monte. Não é em uma, não. É um montão. Então a religião universal é como uma montanha, tá? Aonde há muitos caminhos, mas o que importa é alcançar o topo. Esse que é o objetivo. Não importa de onde você vem, nem para onde você vai. O importante é alcançar o topo. Isso leva, então, à polarização do ecumenismo e sincretismo religioso. Por isso que eles são, então, universalistas. É uma religião universal, por quê? Porque ela aceita tudo. Tem um movimento, por exemplo, dentro do cristianismo, hoje, que se chama Igreja Emergente. E esse movimento, ele impacta até a Igreja Adventista, viu? Todas as igrejas ele impacta. Qual é a ideia? A ideia do movimento emergente é que você pode adorar a Deus de qualquer forma. Que Deus aceita a sua adoração de qualquer jeito. Então, se eu quiser adorar a Deus acendendo uma vela, eu posso. Se eu quiser matando um bezerro, eu posso. É claro que é uma forma feia, mas eu posso. Se eu quiser adorar a Deus através do sexo, eu posso. Se eu quiser adorar a Deus através da leitura da Bíblia, eu posso. Toda forma é permitida, porque a religião é sincretista. E existe um movimento hoje, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que busca resgatar as pessoas que abandonaram o cristianismo da idade da adolescência e início da vida adulta, e agora estão com 40, 50 anos. Esse movimento se chama Igreja Emergente, que busca trabalhar. Sincretismo é junção de práticas de várias religiões. Então, eu vou tentar te explicar o que é sincretismo. Quando os escravos vieram para o Brasil, eles não tinham a crença deles lá? Tá bom, e daí eles pegaram a estátua da Nossa Senhora, por exemplo, e começaram a chamar de Iemanjá. Isso é sincretismo. Eles pegaram práticas da religião católica, enxertaram nessas práticas a religião africana e passaram a adorar. E daí o católico olhava para eles e falava o quê? Eles são católicos. Só que eles que eram africanos, o que eles sabiam? Que eles não eram católicos, na verdade eles eram africanos e estavam usando o catolicismo como uma forma de manter a religiosidade deles. Isso é sincretismo, é mistura. O início do cristianismo teve isso. Sua pergunta é interessante. Por exemplo, quando decretaram, aí inventaram, né, na cultura que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, isso é uma ideia sincrética, porque não existe a data do nascimento de Jesus. Só que 25 de dezembro, para os adoradores de Mitra, que é o sol, 25 de dezembro é o dia do nascimento do sol. Deus Sol, né? Então é assim, eles falam assim, ó, eu sou mitraísta. Eu vejo o dia 25 de dezembro como um dia importante. Só que agora o cristianismo está crescendo e desfocando minha religião. Então o que eu faço? Eu coloco essa data como nascimento de Jesus, porque eu continuo adorando o sol, e você adora Jesus, a gente está junto, e a sua igreja não sufoca a minha, e eu consigo manter algumas das crenças da minha na sua, porque a sua está crescendo. Você entendeu? Então isso é o sincretismo. Isso pode acontecer dentro de uma igreja adventista? Poderia. Deixa eu explicar como. Vamos supor que, de repente, aqui a gente pegasse e começasse a colocar estátuas aqui de São Pedro, Santo Antônio, São Jorge, Jesus, Maria. A gente estaria fazendo sincretismo. E daí você diria assim, mas a gente não adora, é só para enfeitar a igreja.
é uma espécie de sincretismo. Vocês entenderam como é que é? Por quê? Porque a igreja não é lugar de ter estátua. Tá bom? Vou tentar dar outro exemplo. Se a gente começasse aqui, por exemplo, a divulgar essa ideia da busca interior, sabe? Você tem que buscar o seu potencial. Começar a fazer só sermão de autoajuda dentro da igreja. Isso aí é uma ideia sincrética, entendeu? Porque você está buscando fortalecer a ideia monista, panteísta. Vocês compreenderam o que eu estou falando? E aí entra num outro aspecto. A ideia do purgatório é uma ideia sincrética. Por quê? Porque a ideia do purgatório, ela entra na ideia do karma. Porque a pessoa vai para o purgatório para quê? Para pagar pecado e depois ir para o céu. Vocês entenderam? Essa é uma ideia sincrética. E existem muitas outras. É que eu não posso dar todos os exemplos, mas eu acho que deu para você entender, né? É isso aí. Tá? Eu acho que daí todo mundo entendeu também, ficou mais fácil. O quinto ponto é transformação pessoal, tá, irmãos? Para eles a transformação pessoal tem que ocorrer. Até porque a salvação, no fim das contas, é pelas obras. Então tem que haver transformação pessoal. Às vezes a preocupação que você e eu, como adventistas, temos com transformação pessoal é menor que a deles. Eles se preocupam mais ainda com isso do que a gente, tá? Então, essa é uma experiência pessoal mística e psíquica que salta da religião do velho mundo, ou seja, do velho cristianismo, para a melhor experiência da nova era de Aquário. Agora nós vemos alguns dos passos, tá? O primeiro passo é adotar uma visão monística da saúde plena. E isso aqui também entra em aspectos até da nossa igreja, que nós temos que tomar muito cuidado com isso aqui. Tá bom? Por exemplo, isso ocorre através da saúde plena ou conscientização do potencial humano. Por isso os aspectos da nova era não são fãs da indústria farmacêutica, que é antinatural, mas sim da medicina alternativa. Então às vezes as pessoas estão combatendo a farmácia. O irmão da igreja fala, não pode tomar remédio, é pecado. Por que não pode tomar remédio? Por quê? Se for por causa desse tipo de ideologia aí, de que eu posso na natureza extrair parte de Deus para eu ser curado, eu estou vivendo nesse tipo de ideia aí, na ideia da saúde plena monística. Por quê? Porque daí a pessoa começa a trabalhar que nem o indígena trabalhava. Qual era a ideia do indígena? Você fica doente, aonde se arrumava o remédio? Sabe por que se arrumava nas plantas? Porque tinha o Deus da planta que ia curar você. Vocês compreenderam como é que é? Então não é que nem às vezes aqui no Brasil a gente fala assim, a criança está com gases, toma chá de camomila, que fala isso? Erva doce, obrigado, erva doce. Toma chá de erva doce. Isso aí virou uma tradição no Brasil, ninguém está buscando religiosidade mais, tá? Então isso aí é uma fitoterapia até saudável. Toma chá de erva doce. Agora se eu falar assim, não, a indústria farmacêutica é má, é do diabo, ela é um conglomerado gigantesco, ela até é um conglomerado gigantesco, não estou dizendo que não é. Ela até pode ter gente do diabo lá, que explora a gente, até cria doença para a gente ficar doente e comprar o remédio deles, pode ter mesmo. Mas de eu falar assim, eu não vou fazer isso porque Deus criou essa planta aqui, então aqui está a cura. Quando eu falo isso, eu tenho que começar a tomar cuidado, porque Deus criou a planta? Criou. A cura até pode estar ali, mas por que a cura está aqui? É porque Deus está aqui? Porque se a pessoa começar a achar que Deus está aqui, aí ela tem um problema. Vocês entenderam como é que é? Esse tipo de medicina alternativa é problemático. E às vezes o adventista usa esse tipo de medicina, sem se dar muito conta disso. Começa a falar, não, mas Deus fez a plantinha, Deus me ama. Calma lá, não é por aí. Claro que todos os remédios, na realidade, os extratos das curas, estão nas plantas mesmo. Então, lá, no fim das contas, o cientista fez um monte de pesquisa, tirou algo daqui para criar um remédio. Só que não é Deus que está aqui. Então eu não posso idolatrar a planta nem a fitoterapia. Então o que acontece? Eu não preciso amar a indústria farmacêutica, mas na hora da necessidade eu tenho que usar a indústria farmacêutica. Posso fazer que eu já vi muitos irmãos fazendo, tratamento natural junto com o tratamento químico. Faz os dois, tudo bem. Não é pecado fazer isso. Só que você tem que ter muito bem em mente que o tratamento natural não vai te curar porque Deus está na planta. Porque tem muita gente que pensa assim, um monte, tá bom, espalhado por aí, um monte, artistas pensam assim, celebridades e tudo mais. Então os adeptos da nova era não são fãs da indústria, né, como eu falei. Como fazem parte de uma ordem natural, temos que encontrar então a cura através da natureza, é o que eles acreditam. Eles falam, bom, Deus está em tudo, então a cura está em tudo também. Vocês compreenderam como é que é? Porque na realidade para eles tudo é divino. Entenda bem claramente isso. Para eles aqui no microfone tem divindade.
Passador de slide tem divindade, computador tem divindade, mas a plantinha lá do meio do mato também tem. Tá? Continuando aqui. Então, métodos medicinais que essas pessoas usam. E aí, esses métodos você tem que tomar cuidado, porque eles fazem parte da medicina da nova era. Tá bom? É um método chamado quiropraxia. Muitas técnicas de massagem, principalmente as orientais. A ideia dos chakras, que dizem que é a energia que está espalhada no corpo, desde a cabeça até o fim da coluna. O yin yang, que é a ideia de que tudo que é bom é mal e tudo que é mal é bom. Dietas como vegetarianismo restrito ou parcial ou vegano. Não simplesmente como a igreja adventista faz, mas pessoas que fazem isso porque acreditam que através disso vão ter um encontro com Deus. Ellen White nunca falou para você ser vegetariano para ter um encontro com Deus. Ela fala para você ser vegetariano para sua mente ficar mais clara, para você entender melhor a vontade de Deus. E isso é bom. Por quê? Porque se a pessoa fizer mesmo uma dieta vegetariana, ela vai ter realmente uma vida mais saudável, vai ser mais inteligente. Isso é normal. Tá? Agora, tem gente que faz isso para ter um encontro com Deus. E daí a dieta se torna uma dieta mística. E aí é que está o problema. E a dieta não tem que ser mística, ela tem que ser para você ficar com o seu corpo é o templo do Espírito Santo, então você usa ele melhor para você conhecer melhor a Deus. A fitoterapia, como eu falei, que são chás, né, onde as pessoas têm aquele tipo de ideia que eu falei da ideia, a planta é um Deus e tal. Então deve-se evitar qualquer tratamento com drogas artificiais, segundo as pessoas que têm essa ideia. Cirurgias devem ser evitadas e manipulação psicológica também. Manipulação psicológica nem nós adventistas somos a favor de forma nenhuma. Tá bom? Que seria hipnotismo. Então, para os adeptos da nova era, hipnotismo não é permitido. E para nós também não deve ser, porque a pessoa está entrando na tua cabeça. Agora, cirurgia não é permitido? Então, você quebrou o braço, está com fratura exposta, não vamos fazer cirurgia. Os adeptos mais fortes da nova era contra a indústria farmacêutica, nem isso eles fazem. Tá bom? Então, chega a entrar num extremo muito grande, né? A cura natural, segundo eles, capacitaria a energia ou força natural da vida, que é a ideia do panteísmo. Daí você descobre isso com mais facilidade. E essa energia para eles é chamada de Chi para os chineses, Ki para os japoneses, Prana para os praticantes do yoga, ou outro nome dado pelas diversas crenças mundiais. Então você tem lá o desenho do Dragon Ball Z, onde diz lá que o desenho lá, o menininho desenho, tem um Ki elevado. É essa ideia aí. Vocês estão entendendo como é que é? A ideia meninada, você pega o teu filho, ele fica vendo lá o Dragon Ball Z, Naruto, sei lá, Pokémon, e aí vê esses negócios de energia, pequenininho ele está sendo doutrinado a acreditar nisso. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então assim, às vezes a pessoa pega e fala, mas não tem nada demais. Tem sim, porque a criança está sendo doutrinada a acreditar naquilo, e ela cresce acreditando que tem a tal da energia que vai fazer o cabelo dela ficar a cor de fogo e ela sair jogando fogo nas pessoas, sei lá. Tá bom? Muito bem. Outro passo das crenças básicas relacionadas a isso, a busca de purificação, de crescimento espiritual dentro da nova era, é um movimento de conscientização. Para eles, além de ter uma vida natural, você tem que conscientizar as pessoas da ideologia. E para isso, eles realizam isso através de negócios, arte, filosofia, cultura, seminários e treinamentos. Não há um livro base, mas uma imensidão de livros que propagam a ideologia. Como eu disse, vários livros de nova era e vários palestrantes famosos da nova era propagam essa ideologia. Tem empresas que no horário do trabalho propagam esse tipo de ideologia. Então se chega à compreensão através de estados alterados da consciência, por exemplo, do movimento de conscientização, ou seja, fora dos padrões normais. Isso capacitaria o adepto a cruzar a linha entre o material e o espiritual, que seria a filosofia platônica, né? A ideia é essa. A ideia é que a matéria é má e o espírito é bom. Então quando você morre, no fim das contas é bom, porque você vai para um lugar melhor e o seu espírito bom herda os céus, né? E aí algumas coisas eles usam para alcançar isso. Por exemplo, o uso de drogas alucinógenas, como a maconha, tá certo? Você sabe que as pessoas lá da Jamaica, que fumam maconha, muitas delas creem numa religião que tem um Deus chamado Já. Parece o Javé. Tem lá o Deus Já. E eles dizem que eles alcançam esse Deus fumando maconha. Quando você fuma baseado, sua mente se abre para alcançar esse Deus. Essa é uma das ideias que a nova era tem também do Santo Daime. O Santo Daime está presente aqui na América do Sul, principalmente lá no norte do Brasil,
Pessoas que tomam um chazinho alucinógeno e dizem que enquanto estão sob o efeito desse chá, elas conseguem conversar diretamente com Deus. Tá bom? Então isso aqui são ideias assim, tá? Hipnose também, às vezes, para alguns que não são tão favoráveis à primeira crença, se torna necessária para alcançar esse estado alterado de consciência. Tá bom? O terceiro ponto é o movimento do potencial humano. E aí a gente tem um dos representantes da nova era, viu? Que é esse homem aqui, o Tom Cruise. Você já deve ter visto algum filme dele aí, ou propaganda de algum filme dele na sua vida. Tom Cruise, ele faz parte da cientologia. Na realidade, nessa foto aí, ele está pregando lá na igreja dele. Tá? E ele é adepto da nova era. Ele vive segundo essas ideias e costumes aí. Com isso eu não estou dizendo para você não ver o filme dele, estou falando no que ele acredita. Você vê que tem gente muito inteligente e muito famosa e muito conhecida que faz parte disso aí, não é negócio do subúrbio, né? Subúrbio não, do subterrâneo. Então este, mais do que qualquer outro fator, que é o potencial humano, contribui para a ramificação e expansão da ideologia da nova era na cultura ocidental, enfatizado através da cultura pop e bondade e potencial humana evoluindo para o bem. Empresas como RCA e IBM nos Estados Unidos, Boeing, Ford, estimulam essas técnicas de desenvolvimento e potencial humano em seus treinamentos. E aqui no Brasil, as maiores empresas fazem grandes treinamentos com o pessoal para desenvolver o potencial. São treinamentos basicamente com técnicas baseadas na nova era. Tá? Então você trabalha numa empresa dessa, você fala assim, pastor, então eu não vou poder ir no treinamento? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que, se você for, se é obrigado aí, vá consciente e busque não ser contaminado por aquilo ali. Esteja bem firmado na palavra de Deus. Você tem que estar firmado, na realidade, na palavra de Deus o tempo todo, todo dia. Não é por causa de um treinamento de firma, é todo dia. Senão o diabo pega você e dá uma rasteira em você, dá rasteira em tanta gente aí famosa, não vai dar em você. Então, criado em 1954 pelo norte-americano Ron Hubbard, autor de livros de ficção científica, onde no caso a cientologia tem adeptos como Tom Cruise, John Travolta, um cantor chamado Beck, Priscilla Presley, que era mulher do Elvis Presley, Anne Asher, Juliette Lewis e Christy Alley. Tudo isso aqui é ator famoso aí de Hollywood e que faz parte da cientologia. Tá? Que segue os livros desse tal de Ron Hubbard aí, tá? Esse homem aí, se você for em sebo mesmo, você vai achar um monte de livro dele. Não falo para você comprar, estou falando só por curiosidade. Você vai lá e vê um monte. Porque realmente os livros dele influenciaram muitas pessoas aí, década de 70, década de 80. Sexto ponto, então, a visão planetária. Eles creem que a Terra tem vida própria, baseados na hipótese de Gaia. Resumindo na frase que é a seguinte, vila ou aldeia global, ou mãe terra. Você sabe que tem até marca aqui no Brasil que chama mãe terra, né? Marca de produtos naturais, por incrível que pareça. Está baseado nisso aí. Sabe aquela ideia de aldeia global? Isso aí já se falou muito, principalmente década de 90, década de 80, aldeia global, vila global. Essa é a ideia da nova era. Porque para eles a terra em si é um Deus. E aí você tem que cuidar da terra, não só por causa da poluição, que acaba com a qualidade de vida humana, mas porque ela é Deus. Vocês entenderam como é que é? Então você não pode cortar a árvore. Por quê? Não é só porque vai poluir o mundo vai acabar, a camada de ozônio vai ser destruída, não. É porque a terra é um Deus, e você não pode matar um Deus. Vocês compreenderam como é que funciona? É um negócio assim, bem místico. E às vezes o adventista vai lá, veste a camisa do movimento ecológico. Eu não estou falando que você tem que ser contra a ecologia, porque até na Bíblia diz que Deus vem para destruir os que destroem a terra, né? Então se a gente for pegar literalmente isso, não destrua, tá bom? Não jogue lixo na rua, não corte árvore, mas presta atenção em uma coisa. Às vezes a pessoa pega e veste lá a camisa do Greenpeace e sai pela rua gritando aí, e não percebe que está fazendo um trabalho a favor da nova era. Tá certo? Sendo, de certa forma, idólatra. Tá bom? Porque preservar o planeta é importante, a gente tem que preservar mesmo. A gente tem um rio aqui mesmo que está podre, né? Não tem nada nesse riozinho aí, só sujeira. Era importante preservar e o rio voltar a ficar limpo. O rio Tietê parece uma fossa aberta. Você entra, você vai aqui pela Ayrton Senna, você chega ali no fim de Guarulhos, começo da Vila Maria, Tatuapé, é um cheiro horrível. Então tem que preservar o rio? Tem. Mas tem por causa da qualidade de vida humana, e não porque o rio faz parte de uma divindade. E a ideia de muitos desses movimentos é essa, tá? Que o rio faz parte da divindade. Então com isso eles defendem a ecologia, são contra a poluição, radiação nuclear, monóxido de carbono dos automóveis, inseticida, poluição dos rios. Creem numa mudança política para alcançar os seus objetivos ecológicos. Daí existe um ponto. A gente tem aqui um partido no Brasil que se chama Rede Sustentabilidade. Vocês já ouviram falar disso aí, né?
Rede de sustentabilidade, ela busca o quê? Preservar a natureza, não é isso? E a ideia deles é a ideia da nova era. Hã? Exatamente, antigamente era Partido Verde, exatamente. E essa ideia do Partido Verde Mundial, do Greenpeace, da Rede de Sustentabilidade, essa ideia é uma ideia de que o planeta é um Deus, então tem que preservar o planeta. E aí, às vezes, eu vejo, por exemplo, na TV não, na internet, adventista falando a favor da rede de sustentabilidade. Eu fico pensando, será que ele entende o que ele está falando? Vocês entendem? Só que daí ele não entende, muita gente vai para lá, se infecta pela ideologia da nova era e vira uma nova era dentro da igreja. É complicado. A ideologia está presente em vários lugares. A gente tem que ver, será que a gente está entendendo o que a gente está falando? O que a gente está pensando? Tem que pensar nisso aí. Tá bom? Então assim, né? E a ideia deles, é que a mudança política é o que vai alcançar o objetivo. Por quê? Porque na realidade, se Deus terra mesmo, não vai se mover para mudar nada, né? Então a mudança tem que ser humana mesmo, política, né? Sétimo ponto é a ideia escatológica deles. O que é a escatologia? É a ideia de fim do mundo que eles têm. A nova era, então, tem algumas ideias de fim do mundo, principalmente baseadas em Alice Bailey, com a sua visão teosófica. Se você procurar na internet, essa mulher foi muito famosa, a Alice Bailey. Eles creem no advento de um grande líder mundial, um avatar que anunciará o alvorecer da nova era. Então eles acreditam que nesses últimos momentos da nova era, nesse limiar, vai surgir um líder que vai anunciar todos os pressupostos aí. Um homem chamado Benjamin Creme, na década de 80, disse que Jesus apareceria na pessoa do Lord Maitreya, mas esse Maitreya não surgiu. Mesmo assim, a esperança está no coração dos adeptos da ideia. E essa ideia do Maitreya, para vocês terem uma ideia, foi assimilada até pelas igrejas pentecostais do Brasil. Até por elas foi assimilada. Tá bom? Olha só que coisa interessante. Então os que abandonaram essa ideia creem no movimento do Avatar e do próprio cosmos, surgindo como um Deus no fim das contas, tá? Os que não acreditam mais no Maitreya. Para eles, então, com o advento da era de Aquário, lá para 2146, como eu disse, o mundo sofrerá anteriormente com fome global, ameaça de guerra nuclear, destruição do meio ambiente, AIDS e pestes similares, até o homem evoluir plenamente e começar a nova era. Então, se você falar para eles assim, mas você não fala que o homem evolui, mas o mundo está assim? E eles vão falar, não, mas o mundo está assim porque está se preparando para a era da evolução. Então, para eles, a situação atual do mundo também não é ruim, é boa. Eles lutam por melhorar, mas ao mesmo tempo, se está ruim, está bom. Vocês compreenderam como é que é? Por quê? Porque a ruindade de hoje está preparando o mundo para que em 2146 ele comece a ficar bom. Essa é a ideia da nova era, tá? Os líderes destacados da nova era, então, são a Alice Bailey, que eu falei, a Helena Blavatsky, a Shirley MacLaine, que ainda eu acho que é viva, uma atriz já bem idosa, que até no ano de 87 ela foi eleita como guru do movimento. E isso aí saiu em canal de TV dos Estados Unidos, livro, revista. Essa mulher aí ficou muito famosa naquela época. O Abraham Maslow, que todo mundo conhece lá, tal da pirâmide do Maslow, ele também acredita nessas ideias. Tina Turner, Willie Nelson, Steven Spielberg, né, do filme do ET e tal. Todas essas ideias, muitas vezes no próprio cinema, eles jogam essa ideia da nova era na cabeça das pessoas. A ideia de uma evolução, de crescimento. Nos filmes, nas séries, eles vão jogando, eles vão de certa forma doutrinando. Eles não têm uma igreja, mas eles têm ideia, e eles vão pulverizando a ideia e colocando em filme, série e outras coisas mais, tá bom? O George Lucas também, como eu falei para vocês, que é o criador da série Star Wars, né? O David Carradine, o Paulo Coelho aqui do Brasil, a Baby do Brasil, o Baby Consuelo, que ora é crente, ora não é, ora é espírita, ora é umbanda, ora é tudo. Porque está nessa ideia e todos os caminhos levam, então cada dia ela pode seguir um caminho diferente. Agora, algumas instituições ligadas à nova era são o Krishna Yoga, Greenpeace dos Estados Unidos, a Anistia Internacional, o Partido Verde, né, como você já falou aí no Brasil e no mundo, porque no mundo todo tem Partido Verde, tá bom? Aqui no caso, era Partido Novo na época que eu fiz o slide, agora é Rede de Sustentabilidade, tem que mudar isso aqui. Não, já está até o nome aqui. É isso aí. Direitos humanos, direitos animais, tá bom? Eu não estou dizendo que a gente... Vamos pensar um pouco. Direitos humanos é importante, sim ou não? Direitos animais é importante, sim ou não? Preservação da natureza é importante, sim ou não? Mas qual é a ideologia que te leva a isso? Qual é o motivo? Qual é o motivo? Eu faço porque fulano faz. Então por que ele faz? Você está sendo embalista dele? Por quê? Por que ele faz isso?
Sabe? Então você tem que pensar nisso, é ideologia. Eu não estou dizendo que as coisas são ruins, que nem tomar chá é bom, por que eu tomo? O que eu acredito que tem no chá? Eu acredito que ele tem realmente algum poder medicinal, eu acredito que ele é parte de Deus e isso vai trazer equilíbrio para a minha vida. Vocês entendem? Então essas são questões que a gente tem que cuidar. Tá? Então, ensinamentos conflitantes com o cristianismo. Aqui indo já para a nossa parte final. Tá? Deus, no caso de Deus, eles, no caso da nova era, abraçam o monismo, que leva ao panteísmo e busca um Deus interior ou dentro do universo. O homem não precisa então buscar um Deus que está acima da criação, pois Deus está dentro dele mesmo e dentro da criação. No cristianismo, Deus nos encontra, não nós ao Deus interior. Vocês entenderam? Então, na Bíblia, Deus busca você, não é você que busca o Deus que está dentro de você. Essa já é uma ideia totalmente contrária. Segunda ideia está relacionada a Cristo e a salvação, né? Porque para a nova era, o homem é o centro de tudo. Então a nova era é antropocentrista, tá bom? Para eles, Jesus era uma figura histórica e o que o impediu de fazer a diferença no mundo foi o ser mais elevado ou o Cristo interior, que habita em toda a humanidade e nós só precisamos encontrar esse Deus interior. Se encontrarmos, nós vamos ser iguais a Jesus. Então, para a nova era, o sacrifício expiatório de Jesus não faz sentido, pois faria uma distinção entre Cristo e o restante da humanidade. E para eles, Cristo e o restante é igualzinho. No cristianismo, a expiação, então, ela é necessária, diferente da nova era. Então, para a nova era, Jesus e você são a mesma coisa. E não é. Tá bom? De acordo com a Bíblia, Jesus é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, só que ele habitou entre nós sem natureza pecaminosa, ou seja, sem tendências para pecar, tendo só possibilidades. E existe uma outra diferença também. Ele era Deus homem, não era só homem. E um outro ponto também que é diferente. Jesus ele veio com uma missão, a missão de pagar o preço pelo teu pecado. Agora para eles não. Para eles você é igual a Deus, não existe esse negócio de Deus homem, porque todo homem é Deus em potencial. E você mesmo paga o preço do seu pecado. Então você vê que as ideias são muito conflitantes, né? Com relação ao pecado, então, para eles, como não existe um Deus transcendente e nenhum Salvador, a noção de pecado se perde. O pecado é simplesmente a ignorância do homem quanto ao seu potencial interior. Então, para eles, pecado não existe. Sabe essa ideia de relativizar tudo? É uma ideia da nova era. E daí você chega, o jovem da igreja, você chega para o jovem e fala assim, ô jovem, cuidado aí com o seu namoro e tal, sexo fora do casamento. Ele olha para você e fala, isso aí não tem nada a ver não. Qual o problema do sexo antes do casamento se eu vou casar? É relativizar o pecado. Essa é uma ideia da nova era e que está presente em toda igreja. Toda igreja. Não estou dizendo agora toda denominação, estou dizendo em todo o salão que tem igreja. Até nesse pequenininho que abriu do lado aqui deve ter isso também. Vocês entenderam como é que é? Todo lugar tem isso. Isso não tem nada a ver. Nada a ver. Tudo não tem nada a ver. E tudo não tem nada a ver. Por quê? Porque não existe pecado. Acabou a noção de pecado. Essa é uma das ideias da nova era. Tá, morte. Para eles a morte é ilusória, pois é a entrada para a reencarnação. Então eles não creem em salvação e nem em punição. Por que não creem em salvação e nem em punição? Porque na realidade você não morre, você reencarna. Então você não precisa de salvação nem de punição. E se não tem nada de julgamento, também não tem noção de pecado. Não precisa de sacrifício. Vocês compreenderam como é que é? Não precisa. Tudo se torna sem sentido, né? E o fim dos tempos? Como nós vimos, eles creem que haverá uma renovação desse mundo produzida pela evolução humana. O cristianismo crê que só em Jesus haverá então uma nova terra, tá bom? Então essas diferenças básicas. E para terminar, então, o movimento da nova era tem influência na política, religião, ciência, comunicação, propaganda, música, arte, família, indústria, comércio. E será que você está sendo influenciado? Essa é a grande pergunta que você deve fazer para você mesmo. Porque a nova era, ela está presente em tudo. E será que você está sendo influenciado pela nova era? Pensa nisso aí, tá bom? Alguém que faz alguma pergunta? Não tem? Tá bom. Então, se tem pergunta, pode fazer. Pode ser que sim. Não sei. Depende, se você não achar em outro lugar, tem que comprar. Se é essencial para você. Vocês entenderam como é que é? Às vezes o produto é essencial para você, você vai ter que comprar. Infelizmente nós estamos num mundo de pecado. Agora eu vou falar assim, não, eu vou morrer, eu preciso desse produto, mas eu vou morrer, não vou comprar. Não, compra. Entendeu? Mas se puder comprar outro lugar, compra em outro que não sustente a ideologia, né? Que esse é o ideal. Exatamente. Verdade. Isso é um ponto importante. O importante é você fazer a diferença no local, porque o local você não vai mudar, mas você pode fazer a diferença na vida de outras pessoas.
Vamos lá. Fala aí. Não, fala mais alto, eu não estou ouvindo, eu sou surdo. Ah. Ah. Se ela disse que veio do macaco, ela é evolucionista, né? Se ela realmente é evolucionista, então ela faz parte do movimento da nova era, porque o movimento acredita na evolução. Hã? Então. Mas às vezes ela acha até o macaco mais bonito que ela também, né? Às vezes abaixo a autoestima é tão grande, sei lá. Vamos lá, vai, mais um. Ah. Na realidade a reencarnação é essa ideia, de que a morte não é o fim, porque você vai voltar. Eles explicam o crescimento populacional, porque há 100 anos atrás tinha Tá. 7 bilhões, a gente está indo para 8 bilhões, esse número está crescendo, eles estão reencarnando de quem? Não, mas eu não sei. Essa parte eu não estudei, não. Teria que saber da deles, né? Teria que saber. Sei lá, vai saber para eles, tem um monte de espírito aí que está desencarnado procurando um corpo, né? Pode ser virando dois, não sei. Saber, são tantas ideias, né? Essa aí eu não vi, mas é curioso. Teria que ter sempre o mesmo número de pessoas, é o que você quer dizer, né? Mas para eles não é assim. Aí tem que pesquisar para saber por quê. Vai saber, está em outro plano, não sei. Essa parte aí eu não pesquisei, não. Vamos lá, tem mais alguém? Ninguém? Acabou? Então, se acabou, irmãos, valeu, obrigado, viu? Só espero que você não faça parte do movimento da nova era. Como eu disse para você, tem várias coisas da nova era que vão estar presentes na sua vida. Entenda bem isso. Várias coisas. Que nem você falou aí do produto da Mãe Terra. Infelizmente, às vezes o produto só tem lá. Você vai comprar? Fazer o quê? Tem que comprar. Só que não compartilhe da ideologia deles. Tá bom? É o que eu estou falando, não compartilhe da ideologia. Exatamente. Quando, por exemplo, um tratamento faz parte, aí você tem que saber diferenciar. Você vai fazer aquele tratamento de que forma? Como algo terapêutico médico, ou porque você está começando a fazer parte daquela ideologia? Porque a questão, por exemplo, que a gente colocou ali de quiromancia, quiropraxia, massagem, é o seguinte: é você substituir a medicina tradicional por isso. Fitoterapia. Exatamente. Agora, vamos supor que o médico fala: não, você está com problema na coluna, precisa fazer uma massagem. Uma fisioterapia, diferente, vai lá e faz a massagem. Entendeu? Não, furar a orelha eu não uso brinco. Não. Acupuntura, entendi. Semente, mas acupuntura não é agulha? Não, mas tem um troço lá que chama gordura. Que põe a semente. Pra tirar estresse, pra tirar não sei o que. É mesmo? Quem faz isso aí é o médico? Energia do corpo. Peraí, energia do corpo para quê então? Para buscar equilíbrio. Porque se é energia do corpo, tá, mas peraí, vamos pensar numa coisa, se for energia do corpo para buscar equilíbrio, pode estar sendo coisa da nova era, sim ou não? Sim. Vocês entenderam? Tem que pensar nisso. Agora, se for um tratamento que nem eu falei, né? Você está lá com dor na lombar, precisa fazer uma massagem, o homem manda, você está fazendo como um tratamento médico, é diferente, tá? A ideia é que você tem que discernir do seguinte: o que é? É equilíbrio do corpo ou é cura para a sua doença? Porque equilíbrio do corpo pode ter a ver com a nova era. A ideia é de que Deus está dentro de mim, eu estou buscando o equilíbrio desse Deus que está desorganizado na minha vida. Vocês entenderam? Então eu estou colocando a agulha lá para ela criar equilíbrio. Aí foge do propósito, entendeu? Tá bom. Tá. Então, irmãos, essa aí, tá, entendi. Agora eu entendi. Ela falou assim, por exemplo, a orelha tem todos os órgãos do corpo, assim como a ideologia, né, que tem adventista aí que faz ideologia. Isso aí é ideologia da nova era, irmãos. Tá bom? Na orelha não está todos os órgãos do corpo, senão você corta a orelha e morre. Então, Pedro, quando cortou a orelha, matou o homem. Eu conheço um pastor que tem a orelha queimada. Não tem a orelha, tem um buraco aqui. E aí? Ele vive sem orelha. Se fosse assim, então o fígado estava ruim, o rim estava ruim, o coração estava ruim. Então tudo ruim, porque ele não ia ter mais onde equilibrar, não ia ter onde apertar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que eu falei, tem que tomar cuidado com esse negócio aí da ideologia, viu? Muito cuidado, tá? O tratamento do corpo todo não está na orelha, não está só na mão e não está no olho.
A ideologia eu não sei como é que é, vai ficar furando o olho também? Sei lá, que raio aí. É verdade. Usam. Tá bom, deixa eu falar o que eu acho do 25 de dezembro, então, para nós como adventistas. É uma grande oportunidade que você tem de evangelizar pessoas 25 de dezembro. Tá bom? Então a gente não deve pegar o 25 de dezembro simplesmente como um dia para comemorar o nascimento de Jesus, porque é uma mentira. Não dá para fazer isso. Mas eu posso usar isso como uma ferramenta evangelística. Por quê? Vou explicar. Porque no 25 de dezembro, é claro que hoje o pessoal está mais ligado a peru e panetone. A gente tem que ser bem sincero. Mas ainda há aquelas pessoas que têm alguma religiosidade e que lembram de Jesus no 25 de dezembro. Para essas pessoas é que a igreja tem que estar aberta, fazer uma cantata de Natal, falar de Jesus e mostrar Jesus para as pessoas, porque é uma oportunidade de você mostrar Jesus. Então aí você não está comemorando Natal, você está pregando o evangelho. Na época em que as pessoas acreditam que é o dia do nascimento de Jesus. Você sabe que não é, mas elas acreditam, então vamos usar isso. Vocês entenderam? Agora, o que eu não posso é falar, vem aqui para comemorar o aniversário de Jesus comigo. Não, mas não é para comemorar, tá? Por exemplo, Ellen White falou para colocar árvore de Natal na igreja. Vocês sabem disso, né? Por sinal, vocês não têm árvore de Natal aqui. Acho que vocês esqueceram de ler o livro lá Adventista, né? Podia, né? Então, mas pode colocar aí de novo. Vamos ouvir aqui, senão todo mundo fala ao mesmo tempo e ninguém entende. A árvore de Natal, por exemplo, Ellen White fala para colocar para as pessoas trazerem oferta. Então o objetivo dela é comemorar o Natal ou é gratidão a Deus? Gratidão a Deus. Você vê claramente. O objetivo de Ellen White não é assim, mate um peru, come um panetone, se reúne em volta da árvore de Natal da igreja e comemora o nascimento de Jesus. Não. O objetivo é assim, você coloca a árvore de Natal para aproveitar o momento. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Você aproveita aquele momento e o que você faz? Pede oferta de gratidão a Deus pelo ano que passou. Pronto. E daí, sei lá, um dia vai chegar aí para vocês o envelopinho, né? Lá eu já distribuí no meu distrito, envelope da oferta de gratidão. O diretor de mordomia vai chegar aí, em algum momento vai chegar. Não sei quando, mas vai. Eu sei, eu sou Deus. Vai. Tá bom? Vamos lá, mais. Acabou? Só mais duas porque eu tenho que ir embora também. Eu tenho que participar ainda do J da outra igreja. Esse negócio, igual antigamente falava muito do consciente de inteligência. Hoje fala muito do consciente emocional, que é um negócio de autoajuda também, é da nova era. Então, aí é que está a grande questão. Veja bem. Ela falou do consciente emocional, isso tem a ver com autoajuda. Se você acreditar que você tem que buscar um equilíbrio dentro de você, porque Deus está em você, tem. Agora, se você entender que você está doente, precisa se tratar e precisa buscar equilíbrio porque a sua vida está desequilibrada, aí não tem. Aí você vai, por exemplo, às vezes tomar remédio, né? Você pode tomar um chá, mas vai tomar um remédio, vai fazer terapia, vai passar no psicólogo. Você não precisa ser hipnotizado, tá certo? Mas você vai conversar com ele, vai tentar buscar um psicólogo cristão. Isso aí é bom, não é pecado não, é bom, faz bem para a saúde. Tá bom? Precisa, porque a gente, nesse país aqui, passa tanto estresse, tanta loucura, tanta doideira, precisa mesmo, tá? Fala, Rubem. Mas eu tenho que ficar perto de você, porque você está parecendo Papai Noel falando, daí eu não ouço. Essa nova era aí está quase em tudo. Está quase em tudo. Coisa de louco aí. Tá mesmo. Pegando um exemplo aqui, né? Negócio de planta medicinal, né? Tá. Você vai fazer um tratamento. Por exemplo, assim, creio assim. Estou com um problema aqui. Tá. Vou usar uma pergunta então para você. Você acredita que você precisa da planta para Deus atuar ou ele pode atuar independente da planta? Não, eu acredito nas duas coisas. Por exemplo, se Deus deixou a planta, tem que fazer parte. Agora, se não resolver, aí entra a questão da fé. Não, então veja bem, aí é que está a questão. Agora eu entendi o que você falou. Tá. Não. É assim, Aí é que está a questão. Pera aí. Agora vamos para o lado do equilíbrio da coisa, irmãos. Ouça, a pergunta dele ela é importante, tá? Ela tem a ver mesmo muito com Nova Era também. Eu estou tomando remedinho de planta e acredito que Deus pode me curar. E dele falou assim, eu tomo remédio e também peço para Deus atuar, não é isso que você falou? Você crê que Deus te cura e você toma a plantinha. Você acredita na propriedade da planta, tá bom? E você acredita em Deus, tá?
Tá. Entendi. Tá. Mas você acredita em Deus na planta, mas assim. A minha pergunta para você é a seguinte, ó. Sim, propriedade da planta. Tá certo? Mas só a da Bahia serviu ou a de São Paulo serve também? Também. Porque isso pode ser um ponto, por incrível que pareça. Por exemplo, eu tomei, lembro que eu ia curar, porque ela tem propriedade. Entendeu? Tá, entendi. Agora não é que eu estou misturando as coisas. Estou fazendo tratamento, se eu tenho um Deus, porque ela também não orar. Não, mas calma, Tá, então eu vou explicar, ó. Ouve agora, ó. O que acontece? Ó. Rubem, agora eu vou explicar, ó. A ideia é a seguinte, ó, para vocês entenderem, porque a pergunta dele é interessante. Se na minha cabeça Deus só vai agir porque eu estou usando a planta, eu tenho ideologia da nova era. Vocês entenderam como é que é? Se Deus vai agir só porque eu estou usando a planta, então eu tenho ideologia da nova era. Agora, se eu acredito que Deus pode agir independente da planta, mas eu tomo a planta porque eu também acredito que a planta tem propriedades, aí eu não tenho ideologia da nova era. Vocês entenderam como é que é? Ficou bem claro? A ideia é assim, exatamente. Se a minha ideia é, Deus só vai agir, ó, presta atenção, espinheira santa, né? Se a minha ideia é a seguinte, ó, eu estou com gastrite, e Deus só vai agir se eu tomar espinheira santa, a minha ideia é da nova era. Porque Deus não precisa de espinheira santa para agir. Se Ele precisa, então a ideia é da nova era. Agora, se a minha ideia é assim, eu tenho fé que Deus vai agir, mas eu vou tomar espinheira santa, eu vou tomar, sei lá, ranitidina, omeprazol, porque eu tenho que fazer a minha parte também, então eu já não tenho ideologia da nova era. Deu para vocês entenderem como é que é? Então o que eu não posso fazer é condicionar o poder de Deus ao poder da erva. Vocês entenderam como é que é? Dizer assim, Deus só age se eu usar erva. Se eu falar isso, a ideologia da nova era. Agora, se eu falar assim, olha, eu estou, por exemplo, com câncer. Vamos lá, vamos supor que beterraba curasse o câncer. Não tem nada a ver, porque beterraba não cura câncer, tá? Mas vamos supor que curasse. E eu falasse assim, olha, eu vou orar para Deus me curar, vou fazer radioterapia, vou fazer quimioterapia, vou comer muita beterraba. Se eu fizer isso, eu estou com a ideologia da nova era? Não estou. Por quê? Porque a beterraba tem uma propriedade que cura câncer, eu faço a radioterapia, a quimioterapia e oro a Deus, pronto. Só que um não está condicionado ao outro. Se Deus está condicionado às coisas, aí a ideia é da nova era. Deu para entender como é que é? Pelo que eu entendi no caso dele, parece que ele não acredita que Deus está condicionado. E aí não é ideia. Agora, se o irmão acha que Deus estava condicionado a tomar a espinheira santa, aí é. Vocês entenderam, né? Tá tudo bem, então. Fala aí. Olha, irmãos, isso aí tem a ver com potencial humano. Isso aí é potencial humano e a ideia da nova era, tá? Ah, Deus só vai agir naquilo que eu não posso. Na realidade, Deus pode agir em tudo o que Ele quiser. Porque Deus ele tem um troço chamado soberania. Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu sou limitado, Ele é soberano. As pessoas usam essa ilustração. Só que isso aí tem a ver com o seguinte: eu tenho parte no trabalho de Deus a realizar por uma ordem do próprio Deus, sim ou não? Tenho. Que nem Deus falou, vai e prega evangelho. Eu estou com você todos os dias, mas vai e prega evangelho. Então, ir pregar evangelho, ele não vai pregar por mim, ele está comigo, mas quem prega sou eu. No caso da pedra, você poderia usar isso. Agora, a gente não pode generalizar, dizendo assim que Deus, ele fica olhando para você e ele fala, bom, se ele não fizer, eu não faço também. Que não é assim. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Deus não fica assim, deixa eu olhar aqui, se ele não fizer nada, porque senão Deus, ele está parecendo um meninão mimado lá do céu. Não, eu entendi que a sua ideia não é essa, mas a ideia às vezes que o pregador pode passar é essa. Entendi.
Sim, me dá meus olhos. Ah. Mas, irmãos, vamos agora, vamos pensar em uma coisa. Entendi, mas deixa eu falar uma última coisa só para vocês, então, meditarem. Todas as pessoas doentes Deus cura, sim ou não? Não, porque se Ele curasse todas as pessoas doentes, não haveria uma coisa aqui nesse bairro. Sabe o que é? Cemitério. Não tem um cemitério lá em Saudade lá? Se Deus curasse todas as pessoas doentes, não tinha cemitério. Era muito fácil, você está doente, clama a Deus, não precisa nem ter SUS, não precisa ter hospital, não precisa ter remédio, não precisa ter farmácia. Então é assim, ó. Na realidade é assim, ó. Morrer, irmãos, vegetariano morre, não vegetariano morre. Pessoa que segue regime alimentar morre, pessoa que não segue morre. Bêbado morre e sóbrio morre. Drogado morre e a pessoa que usa droga também morre. Rico morre, pobre morre, brasileiro morre, americano morre, todo mundo morre. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: a salvação ela vem pela graça de Deus, não é isso? Então se você vive de acordo com a graça, tem que ter uma vida transformada, não tem? Então viva da melhor forma para Deus, tá bom? Você está vivendo da melhor forma para Deus porque você ama Deus em primeiro lugar. Não é nem para ir para o céu, porque você ama Deus. Ir para o céu é uma consequência do amor a Deus, né? A gente não ama para ir para o céu, a gente vai porque ama. E Deus ele vai agir na vida de um e não vai agir na vida de outro da forma que esse outro espera, mas no fim ele age na vida de todos que esperam a vida eterna, porque a vida eterna é o principal prêmio, não é nem a saúde nesse mundo, nem é a saúde aqui. Vocês compreenderam o que eu estou dizendo? É isso aí, entrando agora num outro assunto que não tem nada a ver com o que eu estava falando, entendeu? Mas é isso aí, irmãos, eu estou atrasado, eu tenho que ir embora, vocês desculpem, o papo seria muito bom, mas eu tenho compromisso lá na outra igreja, também me intimaram a estar lá, eu tenho que estar 7h10 da noite lá. Tá bom? Então eu estou a 25 minutos de chegar lá e lá é longe. Tá? Então eu vou fazer uma oração, posso fazer? Então vem aqui, obrigado, viu? Outro dia a gente vem bater um papo mais tempo. Ela sabe que foi difícil também arrumar esse dia, né? Tem muito compromisso. Mas obrigado a todos vocês aí, viu? Espero que você possa pensar bastante sobre a questão da nova era, não só em marcas, mas principalmente em ideologia, porque isso é o principal. Eu acho que hoje, uma coisa que o Rubem falou, que é uma grande verdade, que você deveria pensar, é que a nova era está em tudo. É em tudo, presta atenção nisso, está em tudo. Então cuidado para não ser tragado pela ideologia da nova era, tá bom? Porque essa é uma grande realidade, tá? E não condicione Deus à humanidade. Deus ele é muito superior que a humanidade, ele faz o que a gente nem imagina, tá bom? Vamos orar? Então vamos orar, viu? Senhor Deus, agradecemos a Ti por este sábado que está quase findando. Pedimos que o Senhor possa abençoar os irmãos dessa igreja, abençoar a liderança, abençoar o pastor e sua família, fazer com que essa igreja possa levar o evangelho às pessoas e ser um canal de bênção, de salvação a todos. Que o Senhor nos dê uma boa semana também, um bom restante de fim de ano, que nossa vida possa ser a cada dia preenchida pelo poder do Espírito Santo, para que possamos testemunhar poderosamente Ti. Pedimos isso agradecidos, no nome de Jesus, amém. Tchau, pastor, obrigado.